José Tadeu, do canal Prof. J Ensina. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é ser líder. Não tem como entrar no assunto sem antes falar sobre como que era o estilo de liderança na época da Revolução Industrial. Na realidade, não existia líder. Nessa época era o chefe, era o cara que mandava. Até mesmo as fábricas, existia um local onde ficava o chefe, geralmente no lugar mais alto, para ele, não era visão holística, ele ficava no lugar mais alto, literalmente, para poder ver os peões, as pessoas trabalhando nas fábricas, e ele lá era como se estivesse com um chicote e mandando. Então, nessa época, era esse o tipo de chefe, não era líder que existia. Era tocadores de produção, tocadores de fábricas. Eu não vou entrar muito no detalhe, até mesmo porque é um outro vídeo do canal aí que eu falo sobre Taylorismo. Vamos agora voltar para a realidade. E é isso, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito desses assuntos. O que é ser líder? Começando com o nosso assunto, eu vou primeiro falar a respeito de diferença entre chefe e líder. Vamos para algumas diferenças. O chefe é o cara que manda. E o líder é o cara que orienta. Olha a diferença. O chefe manda. E tem muitos chefes que ele diz, eu mando, eu estou aqui, eu mando, eu que mando. O cara tem o poder, alguém delegou para ele, ele manda, ele está mandando. Enquanto que o líder, ele fala, eu oriento. Olha que diferença, né? Vamos para mais uma diferença. O chefe, tudo que é feito, as equipes fazem, quando a direção, a diretoria elogia um trabalho que foi feito, o chefe ele diz, eu. E ele sempre é assim, eu que fiz. Tudo para ele é o eu, ele sempre nunca tem o nós, sempre é eu. Isso é o chefe. Já o líder, ele diz, nós. Quando a equipe é elogiada, ele faz questão de dizer, fomos nós, porque sozinho ninguém faz nada. Que diferença de chefe e de líder, né? E você, na sua empresa, você tem chefe ou tem líder? E você, é um chefe ou é um líder? Ó bem, veja esse vídeo e está na hora de repensar a sua maneira de trabalho, viu? Vamos para mais alguma diferença. O chefe diz, vá, ele está mandando, vá lá, faça aquilo outro. E muitas vezes ele nem diz o porquê daquilo. Ele só diz o seguinte, vai e faz. Olha o líder, o que ele faz. O líder diz, vamos. E geralmente o líder, ele quando tem uma atividade nova, um trabalho novo, para a empresa ter líder, com certeza já tem até procedimentos, muitas vezes tem sistema de qualidades, 9000, e ela tem um líder lá porque ela sabe que tem que ter um líder. E ela preparou aquela pessoa. E essa pessoa diz, vamos, e vamos fazer junto. Primeiro ela orienta, ela mostra como fazer e faz junto, porque o bom líder ele também sabe fazer. Ele não sabe só mandar. Agora vamos para mais uma diferença de chefe e líder. Agora, quando tem coisas que dá errado, o pau come. Isso é o chefe. Ele não vai procurar a causa de algo ter dado errado. Ele vai procurar culpado. Quantas vezes eu não estive em reunião, porque por onde eu trabalhei, sempre eu tive cargo de liderança, supervisão, de gerência, de gestão. E quantas reuniões com líderes de vários setores. E como eu era gestor da área de qualidade, a gente procurava encontrar causas de problemas. E a gente utilizava o diagrama de Chikawa, o 5W1H, para poder a gente analisar as causas prováveis. E quantas vezes algum dos chefes de produção ou de outras áreas, nessa própria reunião, estava já pensando de achar algum culpado. E eu já começava a reunião dizendo, não existe pessoas que são culpadas. Se tem alguém no seu setor que você acha que é culpado, a culpa não é dele, a culpa é sua porque você não orientou direito. E assim. Então o chefe ele procura culpado. E o líder? O líder acompanha. Vamos verificar, vamos analisar junto, vamos ver o que aconteceu. Porque esse tipo de coisa não poderia ter acontecido. O grau de acompanhamento, a maneira de tratar é totalmente diferente.
Vamos para mais uma diferença. E para tocar a produção, lembra que eu falei lá do Taylorismo, que tem a sala dele já fica num lugar bem alto e a fábrica lá embaixo para ele observar, para ele verificar, para ele estar de olho. O chicotão comendo lá de cima. Olha só o chefe, ele está fiscalizando. E a mania de chefe vem lá dos primórdios, né? Como eu falei aí do Taylorismo. Então, o chefe está fiscalizando. E o líder? O líder confia. Agora, por que o líder confia? Porque ele treinou as pessoas. Porque ele segue os procedimentos. Ele segue as regras da empresa. Ele sabe qual a missão da empresa, a política da qualidade. E com certeza os liderados também sabem. Porque ele treina as pessoas. A diferença é absurda. Esse item que vem agora é muito interessante. É o chefe que desmoraliza. E o líder? O líder, ele assume as responsabilidades. O líder, ele assume as responsabilidades das causas que ocorreram em seu área, em seu setor. Se tem auditoria e tem uma não conformidade, ele não vai procurar culpado igual o chefe. Ele vai dizer, olha, a responsabilidade é minha porque eu sou o líder dessa área. Eu que devo orientar, eu que devo treinar as pessoas, eu que tenho que saber tudo o que acontece aqui dentro. Então ele assume a responsabilidade. Ele não vai procurar os culpados. Então, pessoal, essa é a diferença básica, né, bem básica mesmo, entre chefe e líder. Beleza? Continuando aí com o nosso palestra, treinamento, você fala da maneira que você achar melhor. Você pode pegar esse vídeo e colocar na sua empresa para a liderança ver. Com certeza vai ser direcionada para alguém, não para culpar ninguém, mas para orientar as pessoas. Para você ver o quanto que você está trabalhando de forma que não é correta. E a empresa tem que o quê? Profissionalizar. Ela tem que se profissionalizar. Não tem mais lugar hoje para chefes. As empresas buscam líderes. Agora vamos falar sobre o item 2 aí o item 2 aí do nosso treinamento, da nossa palestra, é como ser um líder de sucesso. E aí, como ser um líder de sucesso? Um líder de sucesso é o que inspira as pessoas. É aquele que é um bom exemplo. É aquele que diz, olha o seguinte, ó, vamos juntos. Ele está inspirando, ele está motivando as pessoas. Esse é o líder de sucesso. O líder de sucesso, ele cria soluções. Ele direciona as pessoas, porque ele sabe qual o objetivo da empresa, ele sabe qual a missão. Ele sabe que para cumprir aquela missão, você tem que ter metas, você tem que ter estratégia, você tem que ter objetivos. Então, esse é o líder. Ele motiva as pessoas, ele direciona a pessoa para os objetivos da empresa, porque ele sabe onde nós estamos e aonde tem que chegar. E é normal muitos funcionários de chão de fábrica, de empresas, independentemente dos cargos, muitas empresas deles não saberem quais os objetivos da empresa. Se é uma empresa que tem certificação ISO 9000, por exemplo, ou seja qual for a certificação, pode ter certeza, os funcionários são treinados e eles sabem exatamente qual a missão, quais os valores da empresa, quais os objetivos, quais as metas. Eu, quando fazia auditoria, eu procurava perguntar a política da qualidade para qualquer funcionário, o mais simples que fosse. Mas eu não perguntava para ele decorou e vai me falar. Eu perguntava para o funcionário assim, o que você pratica que tem a ver com a política da qualidade? É muito mais fácil. E tem que ser assim, é na prática, não é na teoria, não é para inglês ver. Tem muitas empresas que a política da qualidade é para inglês ver. E é o papel do líder direcionar e orientar as pessoas. Agora nós vamos para o item 3, que é o papel do líder. Qual que é o papel do líder? Você, meu amigo, qual o seu papel? Você é líder ou você é chefe? Qual o seu papel? O item A, conduzir a equipe na execução das tarefas. Ele é um condutor. Imagine o funcionário novo, entrou na empresa, ele está começando, ele não pode ser jogado lá de qualquer jeito. Vai e faz. Aí alguém diz para ele, faz aquilo, pega aquela caixa.
faz não sei o que lá. Não é assim que se funciona, não é assim que deve funcionar. Ele tem que ser orientado, ele tem que ser conduzido. Primeiro, quando um funcionário entra numa empresa, a empresa tem que ter uma estrutura de treinamento, de integração. Integração, o funcionário vai conhecer os benefícios, quais são as regras da empresa, quais são as políticas, qual a política da qualidade, qual a missão e que valores esse funcionário tem que ter para ele ser um bem-sucedido na empresa. Então ele tem que ser orientado, ele tem que ser conduzido. Esse é que é o papel do líder. Porque cada tarefa executada, ela vai formar o quê? Um conjunto de tarefas e de atividades vai ter um procedimento e um todo, ela vai fazer parte. Cada pessoa faz uma pequena etapa do processo. E todas elas têm que estar bem direcionadas e executando bem para que aquele produto final seja um produto de qualidade. A letra B, o líder tem que ter disposição para resolver problemas. Ele tem que estar o tempo todo disponível para resolver problemas. Ele tem que ter tempo. O líder, ele é o cara que mais tem que ter tempo, porque ele está atendendo um, atendendo o outro. Um dos papéis, aquele líder que arregaça a manga e põe a mão na massa, ele está deixando de ser líder, ele está sendo um executor. É o exemplo que eu dei no começo, que muitas vezes uma pessoa ganha um cargo de liderança porque ele sabe fazer bem aquela tarefa. Aí ele ganha um cargo de líder, só que ele vai ser um executor. Ele vai ensinar, mas ele vai ser mais um que está executando e não vai estar vendo o que está acontecendo em volta dele. Ele não tem aquela visão holística de sair do processo e observar de longe tudo que está acontecendo dentro da área. Porque ele não é líder. Um dos papéis do líder, como está na letra C, é realizar as transformações para elevar empresas aos patamares mais elevados. Ele está ali para quê? Ele está ali para dar o melhor de si. E ele tem que fazer um papel que ele diz, olha, o que eu estou fazendo faz a diferença. E fazer a diferença, quem está ganhando é a empresa. E ele também está ganhando, porque ele está sendo uma pessoa que está sendo bem vista pela empresa, pela organização. Ele é um cara que a empresa sabe que pode contar com ele. Esse líder é um possível candidato a uma vaga mais acima. E é assim que as pessoas galgam cargos e crescem dentro da empresa, pelo mérito. E aí o outro lá, que é o chefinho lá, vai reclamar. Ah, eu sou mais velho do que ele, por que ele está tendo oportunidades? É hora de repensar, né? Agora no item 4, nós vamos falar sobre as características de um bom líder. Olha, no item 1, tem uma das principais características do líder, é resolver problemas. Ele tem que ter essa característica de resolver problemas, é o cara proativo, ele está ali para, vamos melhorar, vamos fazer isso, não precisa ninguém mandar, não precisa o gerente, alguém da superior dizer, olha, precisa fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque ele já sabe. Ele sabe onde tem que chegar. O item 2 é ter a mente inovadora e com criatividade. Olha o exemplo do 5S. Né? Então o líder ele tem que ter uma mente inovadora, ele tem que estar pensando em soluções, ele tem que estar sempre pensando à frente de outras pessoas. Ele tem que ter uma mente inquisitiva, ele tem que ter uma mente inovadora, ele tem que ter criatividade e ele também tem que exigir da sua equipe. Se a sua equipe é pouco inspirada, é pouco criativa, parte disso é culpa do líder. O chefe, ele quando faz reunião, é reunião para comida de rabo. Desculpe até a palavra aí, né? Que eu não gosto de falar palavrão, mas de uma forma geral o chefe é assim. Agora o líder, ele faz reuniões de melhorias. Vamos fazer uma reunião de 5S, vamos fazer uma reunião de melhoria de processos, vamos fazer sobre criatividade. Qual a sua sugestão? Ele pergunta para o seu liderado, qual a sua opinião a respeito disso? Porque muitas vezes uma pessoa não opina por falta de oportunidade. Quantas vezes um funcionário está trabalhando na máquina lá e ele é o cara que mais sabe dos problemas daquela máquina. E muitas vezes é o cara que mais sabe como resolver. Eu costumo dar um exemplo, um exemplo mais real, que já aconteceu. Existe a fábrica da Colinos, era pasta de dentes, hoje já tem várias outras marcas, né? Mas na época da fábrica da Colinos, estava tendo um problema de qualidade.
algumas caixinhas, que é aquelas caixinhas que vai o creme dental dentro dela, estava chegando no mercado vazia, sem ter nada dentro. Aí o que acontece? Aí teve um plano de ação, né? Primeiro teve o relatório da não conformidade, né? Que foi uma não conformidade grave. E segundo, a reunião lá de qualidade, toda a liderança em frente do Ishikawa, lá do diagrama de causa e efeito, tem gente que chama que espinha de peixe, 6M, tem até um vídeo do canal que eu falo sobre isso. E as pessoas estão lá debatendo, discutindo por que aconteceu aquilo, qual a causa raiz, e levantando as causas. Eu, quando fazia reunião de qualidade, eu fazia questão de ter operadores, o cara da máquina, a menina que está na embalagem, de estar nessa reunião. Por quê? Porque eu queria ver a opinião dela, o que ela acha daquilo. E muitas vezes a solução saía dali. Então os engenheiros estão lá, todo mundo lá procurando como resolver o problema, fazendo cálculo de derivada, diferencial, complexos. E lá os engenheiros, cabeça lá, as mentes pensantes lá. Aí, de repente, eles estavam no meio da fábrica tentando entender o processo. Aí o operador da máquina, ele falou assim, olha, eu posso dar minha humilde opinião? Aí os caras olharam assim e falaram, caramba, meu. Não falaram, mas eles podiam ter pensado, poxa vida, quem é esse carinha, esse Zezinho aí, querendo entrar aqui na solução do problema? O cara é apenas um operador, nem operador, é um auxiliar de operador. Aí sabe o que o cara falou para eles? E se vocês colocassem um ventilador aqui na frente da esteira onde passa as caixinhas, aquela que tiver vazia vai cair. É brincadeira, meu. Olha a solução. Quem deu a solução? O cara que era auxiliar de produção. E os engenheiros lá calculando, não sei o que e tal. E no fim, o cara que deu a solução. Então, quantas pessoas potenciais de dar solução dentro de uma empresa tem? Diversas. O brasileiro é criativo. O que falta em muitas empresas é dar oportunidade e vozes para as pessoas. Porque tem chefes e não tem líderes. Eu tinha falado do item 1 de resolver problemas, mas o item 1 na realidade era de resolver conflitos. Então é uma das características de um bom líder é saber resolver conflito. Quantas vezes não existem conflitos dentro de um grupo, de uma equipe? É o tempo todo. E muitas vezes são inflamados esses conflitos. E cabe ao líder saber como resolver, sem puxar a sardinha para um lado nem para o outro. Ele tem que ser imparcial para resolver conflitos. E quando tem muitos conflitos dentro de uma equipe, é porque algum problema existe ali, além do conflito. Cabe ao líder saber e verificar o que está acontecendo. Muitas vezes é um problema causado até pelo líder ou pelo chefe. Agora vamos para o item 3. Uma das características do bom líder também é o item 3, é de enxergar os seus liderados como parceiro. Então ele tem que enxergar seus liderados como parceiro e não como subordinado, como empregado, como subalterno, como fala lá o chefe. Para o chefe, o pessoal da equipe são incompetentes, não sabe fazer nada. Tem que ter ele lá, porque ele não tem confiança nele próprio. Então para ele mostrar para a direção da empresa que ele é importante, ele tem que descer o chicote nos outros, ele tem que dizer que ele é o bambambam, que sem ele a empresa não funciona. Ele não pega nem férias, ele vem das férias dele. Será que ele é importante assim? O líder não, o líder ele pega suas férias, ele já tem alguém da equipe dele lá que pode o substituir. Quando eu trabalhava, a gente tinha um documento que chamava de autoridade e responsabilidades. Quem poderia assumir meu cargo na minha ausência? Eu já tinha uma pessoa. E a gente criou, como eu fui contratado para implantar sistemas de qualidade no grupo Bignard, que tem a fábrica de papel em Jundiaí, tem a gráfica Jandaia aqui em Caieiras. E a gente fez vários procedimentos que era de sucessão de cargos. O líder, se ele pegar férias ou tiver uma dor de barriga, quem pode assumir no lugar dele? Tem que ter essa pessoa.
É o cara que está mais próximo ali dele em termos de conhecimento, de saber lidar com as pessoas. E do supervisor, a mesma coisa. E o gerente, a mesma coisa. Quem que pode assumir? Então, é essa maneira de se trabalhar de forma correta dentro de uma organização. O item 4 das características de um bom líder é o item 4, é saber lidar com opiniões divergentes. Olha só, esse item é o item que pode acontecer muito mais na empresa que tem os líderes, porque ele dá a oportunidade das pessoas divergirem. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Quando existe uma reunião do líder, todos têm voz. E muitas vezes um funcionário ele pode falar algo que o líder discorde. Porque muitas vezes pode até ser que o funcionário tem razão, mas cabe ao líder ter sabedoria de reconhecer. O chefe, na reunião dele, só ele que fala, ninguém fala mais. As pessoas têm medo de falar. Hoje em dia, em pleno século XXI, em pleno 2023, chegando em 2024 agora, em dezembro aí, já está no finzinho, e muitas empresas ainda têm chefes. Essas empresas não vão muito longe, porque as pessoas não ficam nessa empresa. Ninguém cresce. Eu trabalhei numa empresa multinacional durante 20 anos. Eu entrei lá, eu era trainee. Olha só, trainee. Eu tinha acabado de me formar em eletrônica. Eu era trainee. Em pouco tempo a empresa já viu que eu tinha algum potencial e já me mandou para a área de qualidade. Já fui, ela queria implantar na década, eu entrei na década de 80. E na década de 90 ela já quis implantar ISO 9000, me escolheu, eu fui um dos, de 2.500 funcionários, ela escolheu eu aqui, ó, ela escolheu 5 funcionários para ser treinado em tudo da ISO. O papel do líder é de observar e detectar e reconhecer pessoas dentro da sua equipe, que possam um dia crescer na empresa e dar o melhor de si. Eu trabalhei quase mais de 20 anos. Eu trabalhei em poucas empresas, mas em grandes empresas. Estudei muito, estudei. Fiz o técnico em eletrônica, estudei engenharia, sou graduado em administração, fiz pós na USP, na área industrial e qualidade, me especializei no Lima, no Factory, modelo Toyota, auditor líder, Black Belt, Green Belt, Black Belt, Yellow Belt e tudo mais. Então, a gente tem que ter a oportunidade de crescer numa empresa. Tem que ter uma carreira e você tem que se preparar. Agora, olha o item 5 de característica de um líder, que interessante. O item 5, ó. Entender que o líder do futuro é um líder humano. Não é um robô, não é uma máquina, não é o chefão, não é o bom da boca. Tem até outras palavras aí que o pessoal usa no jargão de empresarial que eu prefiro não usar. Não gosto muito de falar palavrão, mas é isso. O líder do futuro é um ser humano, ele sabe ouvir as pessoas. E quantas vezes o líder ele não vê um cara lá que... Ele tem que ser um bom observador. Muitas vezes ele vê um funcionário que está diferente por algum problema. Custa nada, custa ele chegar na pessoa e saber o que está acontecendo? O chefe já fala logo, é corpo mole, o cara está dando uma de corpo mole, o cara é um vagabundo. E quantos chefes não xingam os funcionários? Não tem coisa pior do que isso. É o funcionário ser humilhado em pleno século XXI. Funcionário humilhado no meio de uma fábrica perante um monte de gente. As mulheres, muitas vezes, elas enfrentam, outras choram, e aí vai. Então, o líder, ele é um ser humano, ele tem que entender isso. Senão ele não é líder. E agora o item 5, eu vou falar sobre as principais competências de um líder. A letra A. Qual a primeira competência? Comunicação. Comunicação é o cara saber falar bem, é o cara se expressar bem, não é só isso não. Comunicação é saber o momento certo de divulgar as coisas que estão acontecendo na empresa. Isso também faz parte da comunicação. A comunicação, ela pode ser escrita ou não. Ela pode ser falada, escrita. Existem várias maneiras de comunicação. Panfletos, cartazes. Então, isso é normal dentro de uma empresa.
E o líder ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que saber comunicar aos seus subordinados os bons resultados e também os maus resultados. Porque não só de glória se vive dentro da empresa, tem os problemas. Então ele tem que saber como comunicar. Não é igual o chefe que vai logo gritando, sobe no banquinho. Olha, lembrei agora de uma passagem, eu com meus 18 anos, bem novinho lá, concursado dos Correios. Aí tinha o chefe geral da agência lá, desse tamanhozinho, menor que eu ainda. O cara subia num banquinho, meu, para gritar e dar expor nos caras, nas pessoas lá, nos carteiros, nos líderes. Subia num banco. Ai, a gente lembra de cada coisa, meu. Então, é comunicação. O item B, de competência de um bom líder, é autoconfiança. Agora, por que o cara tem autoconfiança? Você sabe? Porque ele foi preparado para isso. Então ele tem autoconfiança porque ele foi preparado. Ele estudou para isso. Ele não está lá porque era o melhor do processo. Ele não está ali porque era amigo do chefe, amigo do líder, do gerente. Ele está ali porque ele é competente. Ele foi contratado pela sua competência. É por isso que ele tem autoconfiança. E aquele chefinho lá que foi dado o cargo para ele sem ter preparo nenhum, será que ele tem autoconfiança? Com certeza não. A maneira dele tratar mal as pessoas já demonstra falta de confiança nas pessoas e nele próprio. Como ele é incompetente, ele acha que todas as pessoas também são incompetentes. Outra competência que precisa de um bom líder é ter confiança nos outros, no outro ou nos outros, ou na equipe. Então o bom líder ele tem que ter confiança. Porque não tem sentido, ele tem uma equipe, trabalha com ele convive o dia inteiro, tem que confiar. Porque senão ele vai ser aquele cara lá da Revolução Industrial, na salinha lá no alto, olhando para todo mundo, para não perder de vista ninguém. O cara ali parou um pouco, por quê? O item D mostra a outra competência também do líder, que é o comprometimento. O líder, ele tem comprometimento, porque ele sabe exatamente qual o papel dele, a importância que ele tem, e dos seus liderados, e ele faz com que seus liderados também tenham esse mesmo comprometimento que ele tem. Porque o líder, sem a equipe, ele não é nada. Porque quem está pondo a mão na massa, quem está executando lá, é a sua equipe. Então eles têm que estar todos comprometidos. Agora o chefe, ele tem comprometimento? Ele tem comprometimento, o chefe. Só que seu pessoal não tem. Será que ele vai conseguir resultados? Se a equipe dele tem muita gente lá querendo puxar o tapete dele porque o cara é um sacana? E é por aí. Uma das competências importantíssimas para um líder é o que está no item E, inspiração. Agora, inspiração, com certeza o líder ele vai ter a inspiração de inovar, inspiração de melhorar, inspiração de atingir metas e objetivos, inspiração para fazer seu melhor trabalho, porque ele está pensando em crescer na empresa, ele está aqui, ele quer pular para cá e vai subindo. E ele quer levar a sua equipe junto. Ele tem inspiração. O chefe, por sua vez, será que ele tem inspiração? Deve ter. Agora a sua equipe não. Sua equipe não tem inspiração nenhuma, porque ela é massacrada. Que gosto a equipe desse chefe tem de trabalhar, sendo que tem um cara da espécie daquele chefe que ele tem. Isso é muito normal nas empresas por aí. Ainda continuando com as competências do líder. A letra F aí, habilidades técnicas. É importante o líder ter habilidade técnica? Claro que é. Imagine, ele é um supervisor de PCP. Ele precisa conhecer de PCP? Claro, ele tem que ter as habilidades técnicas. Até mesmo porque ele vai estar treinando sua equipe, independentemente do grau de instrução de cada um da sua equipe. Ele é um cara que tem que saber mais, nem sempre. Muitas vezes tem funcionário subordinado que ele sabe mais do que o líder. Isso é normal, não tem problema nenhum.
mas ele tem que ter a competência técnica. Isso em qualquer situação. O chefe tem a competência técnica? Ele tem. Muitas vezes ele foi promovido porque é o cara que manja pra caramba. Só que ele não entende de pessoas, ele entende de fazer as coisas. Outra competência do líder é que está na letra G, empatia. Caramba, será que o chefe se coloca no lugar do seu funcionário? Jamais. E o líder ele tem que ter essa empatia. Ele tem que observar as pessoas e saber como é que elas estão. Então, isso é uma característica muito importante. E feedback. Olha, essa letra H que fala da competência de dar feedback é muito importante. Porque quem não gostaria de saber como é que está sendo o seu trabalho? Já teve momentos na minha época de empresa, que eu era lá no comecinho, começando, de eu mesmo chegar para o meu gerente e perguntar para ele, e aí, como é que eu estou indo? O cara não dava feedback, mas eu ia atrás do feedback. Eu queria saber como é que eu estou indo, porque eu tenho minhas ambições, eu quero crescer na empresa. E se eu não tenho feedback, como é que eu sei se eu estou indo no caminho certo? Então, uma das competências do líder é dar feedback. No grupo Big Nard, eu criei um sistema de dar feedback, avaliação de desempenho, 360 graus. Eu criei um sistema informatizado, onde cada funcionário tinha um gráfico. E esse gráfico mostrava exatamente quais as virtudes e as deficiências de cada um. Cada setor tinha controle disso. E essa avaliação era em cascata, de cima para baixo, até chegar na base. Gerente avaliava os supervisores os líderes operadores, aí vai. Então, o feedback é muito importante. Sem feedback, como é que as pessoas sabem onde elas estão e para onde elas podem ir? E as avaliações e as promoções são baseadas em feedback, porque cada um sabe onde é que está. Não é surpresa nenhuma quando um funcionário daquele bom líder ele é promovido, porque a maioria das pessoas sabe por que ele foi promovido. Não é porque é o mais bonitinho ou a mais bonitinha. É porque o cara demonstrou resultados. Isso é sabido pelos feedbacks. Outra competência do líder, na letra I, diz o seguinte, visão holística. É engraçado, né? Sempre eu estou voltando lá na Revolução Industrial, né? Não tem como falar de liderança sem falar em Taylorismo na Revolução Industrial. Visão holística é você tá é você sair do meio do processo e olhar de cima. Esse olhar de cima literalmente, não é literalmente como é lá na Revolução Industrial, que o cara tem uma sala lá no alto para poder enxergar lá de cima a fábrica para descer o chicote. Isso não é visão holística. A visão holística é o cara que está no meio ali, ele sai de fora, ele sai do meio para observar o que está acontecendo no todo, para ele tomar as providências, para ele ter a ideia do processo como um todo. Ele vai enxergar o processo do início ao fim e além do processo, porque a visão dele é holística. E ele não vai enxergar apenas o processo dele, a fábrica, o setor dele. Quando ele tem visão holística, ele vai enxergar o fluxograma da empresa como um todo. Ele vai entender desde a hora de compras, o que aconteceu nas compras, o que aconteceu nas vendas, depois o que vem para a fábrica. Se ele for analisar uma visão holística, ele vai ver, primeiro, o cara lá de vendas vendeu um produto. Esse produto que foi vendido já é fabricado? É um que vai para a área de projeto ainda? Ele já está com a visão holística do todo. Daqui a pouco esse produto, ele vai chegar com um pedido para o PCP para produzir? Tem materiais? Já envolveu o pessoal de estoque. Tem material no estoque? Depois vem envolver o PCP. Vai liberar quando para a produção? A produção tem que começar a produzir, o cronograma indica que é para produzir aqui, começar aqui. Então, antes aqui já tem que ter o material, para não atrasar, porque é em cascata. Um problema lá atrás vai causar um problema lá na frente. Então, o cara tem visão holística. Ele entende que a fábrica tem que começar a produzir aqui, depois entregar, e depois a expedição ainda vai fazer o romaneio para depois mandar para o cliente. Então, isso é visão holística. Ele tem que enxergar o todo. Pessoal, o que vocês acharam desse treinamento, dessa palestra? Gostaram? Compartilhem com os amigos, divulguem.
Porque com certeza sempre tem alguém que trabalha na empresa aí que tem algum líder parecido aí. Então, se precisar de uma palestra, a gente também dá palestra, se for o caso. Tá bom? Se inscreva no canal, dê seu like, ative a notificação, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas.